A paz, amados irmãos, já é madrugada e Deus fala muito comigo na madrugada. Eu acho que porque tem mais silêncio. Na minha casa são 6 pessoas, 2 crianças. Então, eu acho que Deus reserva esse tempo para estar comigo, ministrando ao meu coração, me ensinando, liberando meus dons, né? E é quando eu também posso ouvi-lo melhor, ouvir as direções que ele me dá, as estratégias, aprender mais. Então, eu não costumava fazer isso antes de eu receber o meu chamado e ter o meu ministério reconhecido por Deus. Eu jamais abria mão da minha madrugada de sono. E agora, para mim, a madrugada é um tempo maravilhoso, precioso, porque é o tempo de eu estar com Deus. Amém? E Deus ministrou muito comigo essa madrugada agora, esse comecinho de madrugada, sobre o chamado e o ministério, né? Que eu tenho um chamado muito forte, profético, ministério profético. E quanto mais eu busco, mais isso se torna evidente na minha vida, né? Então, tenho aprendido muito, tenho mergulhado mesmo de cabeça assim, no profético, e Deus tem me revelado grandes coisas, sabe? Grandes coisas. Não só revelações, mas visões, sonhos, palavras proféticas que eu recebo, direções, né? Tanta coisa que Deus tem ministrado ao meu coração. E algumas delas eu queria compartilhar com vocês, né? Porque, assim, o grande motivo, eu acho, a grande motivação do chamado profético é a gente ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus, né? A gente aprende primeiro a ouvir e aí a gente então tem essa ânsia, essa vontade de ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus e a discerni-la das outras vozes, né? Então essa é a grande motivação de um chamado profético, né? Só que para isso acontecer, a gente precisa silenciar as outras vozes, né? São tantas vozes na nossa vida, tantas vozes, e algumas delas a gente precisa silenciar, a gente precisa não ouvir mais, a gente precisa deixar para trás, se a gente quiser subir de nível. Assim como os lugares onde a gente deve estar, né? Deus vai nos direcionando a lugares
Então, ele tem uma determinada instrução para a gente num lugar, e quando aquilo nos é passado e a gente obedece, então é hora de a gente se mover para um outro lugar. Porque toda a instrução que a gente tinha que receber de Deus ali naquele lugar, ela já nos foi dada, né? É como o ribeiro que secou, né? Então a gente tem que ir para um outro lugar, receber novas instruções para a gente poder subir de nível, né? Alcançar outros patamares. Amém? Então, às vezes dizem, né? Tem pessoas que dizem que os profetas, ou as pessoas que têm um chamado profético, elas se isolam um pouco, né? E eu sinto isso muito forte mesmo. Eu acho que por isso também essa questão das madrugadas, de eu estar esperta nas madrugadas, de um tempo para cá. Porque é como se realmente eu estivesse isolada com Deus, recebendo dele, só recebendo dele, entende? Então, não que os profetas eles sejam sós, ou sejam tristes, ou sejam melancólicos, se bem que há alguns relatos, né, que a gente percebe nas passagens de Moisés, que nos dá a entender uma certa melancolia, mas ele foi um grande profeta, né? Então, de fato, isso acontece. As pessoas que têm esse chamado profético, elas são mais isoladas, mais reservadas, porque elas buscam estar mais tempo com Deus para poder receber, para poder passar, né? A gente recebe as profecias e passa. Então, para isso, para a gente ter acesso a isso, a gente tem que ter muito tempo com Deus. Então, por isso dizem que os profetas se isolam. Mas, enfim, a questão é que a gente tem que estar em constante obediência, né? A gente tem que estar confiante sempre no que Deus diz e seguir. Deus diz, sai daqui, vai para ali, a gente tem que ir, né? Não pode haver desconfiança, não pode haver medo. A fé tem que ser muito maior do que o medo, né? Então a gente vai seguindo as direções, a gente vai obedecendo e obedecendo e obedecendo. E assim a gente vai avançando, né? Trilhando mesmo um caminho, uma jornada, né? E durante esse caminho, essa jornada, a gente vai ensinando as pessoas a ouvirem a Deus, a ter comunhão com Deus, né? Então, Deus fala muito conosco, muito, através de visões, de sonhos, né? Sonhos de revelação, sonhos proféticos. Os sonhos, eles têm seus simbolismos, né? Através de tantas coisas, de cores, de números, de lugares, de ambientes, de figuras, símbolos, as visões também, as visões dentro dos sonhos, né? São várias situações de visões, né? Mas enfim, a gente precisa de muito tempo com Deus para se adaptar a essa nova realidade de um chamado profético. E para isso, cada vez mais nos é exigido uma certa exclusividade com Deus,
com a obra de Deus, para seguir esse chamado profético, porque um profeta, ele não pode ter distrações, né? Então, cada vez você vai sendo desligado do mundo mais e mais, não só em termos de se santificar, de buscar uma purificação maior, que isso é muito importante também. A gente precisa estar muito limpo, o mais limpo possível para receber de Deus, mas se desligar das atividades do mundo, né? As atividades seculares, né? Como alguns chamam, e ter uma dedicação exclusiva ao ministério, né? Se você quer realmente obedecer e seguir a esse chamado. Então, é como se você fosse perdendo o gosto por aquilo que você fazia, sabe? De repente, o seu trabalho, que era uma grande realização para você, né? Algo até que Deus tinha te dado, mas que agora já não é mais parte da sua vida. Agora é um novo tempo, uma nova temporada. Agora é o tempo de você se dedicar ao ministério. E aí você vai se desligando daquela atividade, sabe? É como se o seu coração ele não estivesse mais ali. Não faz sentido mais para você estar se dedicando àquilo. Só faz sentido seguir agora o ministério. Porque um profeta, ele dá direções ao povo, né? Ele dá caminho a seguir, as estratégias, as revelações de Deus, né? Então, como eu disse, ele precisa ser exclusivo de Deus. Não pode ter distração com outro tipo de atividade, com outras coisas. Não. Então, é bem, bem, bem importante isso, sabe? Você ter visões, por exemplo, de algo que está para acontecer, né? Alguns chamam, né, de déjà vu, né? É muito comum também, a gente tem, né? É como se a gente soubesse até o que a pessoa fosse falar nos próximos segundos. Você tem condições até de interromper e dizer, você vai dizer isso, isso e isso, não é? E a pessoa vai confirmar e ainda vai te perguntar como você sabe. Porque nos é revelado. É como se a gente já estivesse vivido aquela situação. Mas é porque a gente viu primeiro em espírito. Amém? Tudo que acontece, amados, no mundo natural, primeiro acontece no espiritual, né? Então, um profeta, ele tem essa percepção mais apurada, né, de revelação de algo que está por vir, né? Ou de algo que aconteceu, né? Que no caso seria ter o dom da palavra de conhecimento, né? Você estar com alguém e saber o que ela passou, ou o que ela está passando, o que ela vai passar muito em breve. Esse é o dom da palavra do conhecimento, que normalmente os profetas manifestam esse dom, né? Então, é bem importante isso, sabe? E, acima de tudo, quem tem um chamado profético, ele tem que amar, ele tem que ser apaixonado pelo profético, pelo sobrenatural de Deus. Um profeta, ele está em constante contato, em constante conexão